Eu tava no sofá, com a fatura da conta conjunta aberta no celular, esperando só o boleto da água cair. Mas ali, entre o mercado e a farmácia, tinha uma sequência de Pix que me travou o peito. Felipe S. R$150, R$200, R$300. Sempre de manhã. Sempre nos dias em que a Marilene dizia que estava no corre da lotérica. Revirei os olhos para aquilo, tentando achar uma explicação lógica. Mas o nome não me dizia nada. Nunca ouvi ela falar de nenhum Felipe. E menos ainda alguém que justificasse 6, 7 transferências em menos de 2 meses. Esperei ela chegar do trabalho. Disse só: Marilene, tu fez uns Pix esses dias, né? Quem é Felipe S? Ela não respondeu de cara. Se enfiou no banheiro como sempre fazia quando queria evitar conversa. Quando saiu, já veio com outra: tu viu se o arroz acabou. A gente tem que comprar antes que aumente de novo. Fingi que engoli. Mas no fundo, já senti aquele nó no estômago. No outro dia, reparei no horário. 10h12, Pix de R$250. No mesmo horário, ela estava no trabalho. Lotérica cheia. Mas mesmo assim arranjando tempo para mandar dinheiro para um tal de Felipe. No fim de semana, comemos pizza vendo TV. Ela riu de uma piada besta do apresentador e encostou no meu ombro. E tudo que eu conseguia pensar era naquele nome. Felipe S. Como é que o nome tão pequeno podia incomodar tanto? Na segunda, fui na lotérica só para dizer oi. Ver se ela estava lá. Tava. No caixa, como sempre. Mas estava diferente. No celular, digitando rápido, olhando de lado. E aí, amor, falei. Ela tomou um susto. Travou o visor com o dedo e deu um sorrisinho sem graça. Eita, você aqui. Veio pagar conta. Olhei bem nos olhos dela. Só vim te ver. Ela riu, mas sem graça. Quase desconfortada. E ali eu soube. Tinha algo errado. Muito errado. E aquilo era só o começo. Naquela semana, tentei puxar assunto sobre as contas da casa. E tu, feira, energia que veio alta. Ela nem deixou eu terminar. Jogou o pano de prato no balcão e veio seca. Lá vem você de novo com esse papo. Já tô cansada disso. Parece que não confia em mim para nada. Fiquei quieto. Mas dentro, comecei a ferver. Eu só queria entender para onde ia o nosso dinheiro. Ela que estava escondendo coisa, não eu. No dia seguinte, acordei com o barulho da chave. Era 6 da manhã e ela já estava de uniforme, toda arrumada. Vai cedo hoje? Perguntei, ainda com a cara amassada. É, tem inventário na lotérica. Negócio de fim de mês, disse sem olhar para mim. Ela nunca tinha falado nada sobre inventário nenhum. Só que agora, do nada, tinha. E começou a virar rotina. Saiu cedo de novo na quinta. Voltou quase 9 da noite. Que caixa complicado é esse que nunca fecha? Soltei, meio na provocação. Ela largou a bolsa no chão e respondeu sem olhar: se quiser, vai lá e pergunta para o dono. Tá achando que eu fico batendo perna por aí, é? Ela já vinha assim, defensiva, nervosa, como se eu fosse o problema. No sábado, falei que ia passar no mercado. Quando voltei, ela estava no telefone, rindo baixinho, com o celular colado na orelha e o quarto trancado. Bati na porta. Amor, cheguei. Ela desligou na hora. Saiu com um sorriso forçado e os olhos evitando os meus. Era a Silvinha, disse. Tava falando besteira. Mas Silvinha estava viajando, isso eu sabia. Tinha postado no status. A partir dali, comecei a reparar mais. O celular dela, que antes vivia largado no sofá, agora ficava colado nela até para ir no banheiro. Mudou o padrão do bloqueio. Começou a virar a tela para baixo toda vez que deixava em cima da mesa. Eu tentei ignorar. Quis achar que era exagero meu. Mas cada pequeno desvio dela confirmava o que eu já não queria mais negar. Tinha alguma coisa, ou alguém, no meio do nosso casamento. E não era pouco. No domingo, esperei ela terminar de estender a roupa no varal. Marilene vinha cantarolando, como se tudo estivesse normal. Mas eu não aguentava mais aquele teatro. Quem é Felipe S? Soltei, direto. Ela parou. Ficou um segundo sem se mexer. Depois riu. Oxi, agora você virou detetive. Não tô brincando, Marilene. Todo mês tem Pix para ele. E sempre no seu horário de trabalho. Ela cruzou os braços. Tá fuçando minhas coisas agora. Que é isso, Cláudio? Tá-me vigiando. Não basta o serviço puxado, agora tenho que dar relatório em casa. Eu quero saber com quem você tá mandando dinheiro, só isso. É meu direito. Ela bufou e se afastou, pegando uma camiseta do varal como se fosse arma. É um primo meu. Felipe. Tá doente. A família dele é um caos, não ajuda em nada. Eu só dou uma força de vez em quando. Fiquei encarando. Primo? Que primo? Nunca ouvi você falar dele. Ué, não sabia que precisava te apresentar a família toda para poder ajudar alguém. Tu é controlador, Cláudio. Sempre foi. Agora pronto, quer-me culpar por ajudar um parente. Um parente que tu nunca citou na vida, e que tu manda dinheiro escondida. Ela veio para cima com o dedo na minha cara. Ingrato. Tu não sabes da missa à metade. Enquanto eu ralo naquela lotérica, tu fica achando que é fácil. Me trata como se eu fosse bandida dentro da própria casa. Minha garganta fechou. Não era só a mentira. Era o jeito.
O ataque. A tentativa de inverter tudo. Ela virou as costas, pegou a toalha e foi para o banheiro. Bateu a porta. E eu fiquei ali no quintal, com o coração disparado, sentindo que alguma coisa dentro de mim tinha virado. Pela primeira vez, pensei em silêncio, ela está escondendo mais do que dinheiro. Era uma terça-feira abafada. Resolvi sair mais cedo do serviço porque ela tinha dito que estava com cólica, que não ia nem sair para almoçar. Fiquei com dó. Passei na padaria e pedi o lanche que ela gostava, coxinha sem pimenta e suco de laranja natural, sem gelo. Cheguei na lotérica, mas o segurança disse que ela tinha saído há uns 20 minutos. Foi almoçar, disse ele, distraído. Dei meia volta, mas alguma coisa me mordeu por dentro. Ao invés de ir embora, subi para o lado do centro velho da cidade. Conhecia um restaurante que ela costumava comentar. Segui meu instinto. Estacionei devagar, do outro lado da avenida. E ali, pela janela de vidro do restaurante, vi os dois. Marilene e um cara. Jovem, bem arrumado, barba feita, tênis caro. Ela estava rindo. Rindo daquele jeito que ela não ria comigo fazia meses. E mais, segurava na mão dele por cima da mesa, com um carinho lento, repetido, que só quem está envolvido faz. Eu congelei. Ela passou a mão no cabelo, deu um tapa de leve no ombro dele, como se tivessem contado alguma piada interna. Ele se inclinou, cochichou no ouvido dela, e ela mordeu o lábio antes de sorrir. Aquilo doeu mais que qualquer grito. O lanche caiu da minha mão. A sacola se abriu no chão da caminhonete. Fiquei parado ali, olhando, esperando ela ver. Mas ela não viu. Estava ocupada demais sendo feliz com o outro. Não entrei. Não fiz escândalo. Liguei o carro e fui embora com o estômago virado. A coxinha no asfalto. O suco estourado no tapete. Naquela noite, ela chegou em casa com o cabelo preso e o uniforme da lotérica, como se tivesse passado o dia todo lá. Me deu um beijo leve na testa. Estava tudo bem hoje? Perguntou. Eu só respondi. Tudo normal. Mas por dentro, já não tinha mais nada no lugar. O aniversário da sogra foi num sábado à tarde. Churrasco no quintal, cerveja quente e o mesmo bolo de abacaxi de todo o ano. Eu fui por respeito, mas o estômago ainda queimava com a imagem dela e daquele cara no restaurante. Marilene passou o tempo todo no celular. Ria de qualquer coisa e mostrava a tela para a prima. Eu fingia que não via. Fingi até quando ela levantou para tirar uma foto com a mãe e demorou mais de 20 minutos para voltar. Quando foi ver, estava todo mundo já comendo. Sentei num canto com um prato no colo. Do nada, começou um burburinho. Eita, olha isso, cochichou um dos sobrinhos. Abri o WhatsApp. Um vídeo rodava nos grupos da família. Era Marilene, de braços dados com um cara na calçada da rua central. Não era um abraço de amigo. Era abraço apertado, cabeça encostada no ombro dele. No vídeo, ela fala bem alto, com aquele sorrisinho embriagado. É ele. É com quem eu posso contar de verdade. Alguém filmou. E pior, alguém postou. No mesmo segundo, o grupo da cidade começou a ferver. Tia mandando emoji de choque. Vizinha mandando interrogação. Primos comentando, não acredito que ela teve essa coragem. Um até soltou, Cláudio não merecia isso. Eu ainda estava com o garfo na mão quando ela voltou rindo, com a cara corada. Que foi? Perguntou, vendo os olhares. Mostrei o celular para ela. O vídeo ainda rodando. Ela gelou por um segundo. Depois bufou. Aí, gente. Vocês são muito exagerados. É brincadeira, tá? Felipe é só um amigo. Eu postei de zoeira. Já apaguei. Mas já era tarde. O estrago estava feito. A mãe dela abaixou o prato. O pai levantou da cadeira sem dizer nada. Até o cunhado, Arnaldo, fez cara de quem preferia estar em outro planeta. Levantei da mesa, joguei o prato no lixo e fui embora sem falar uma palavra. No portão, ainda ouvi ela gritar. Tá agindo como um doido. Era só uma piada. Mas piada tem limite. E o dela passou fazia tempo. Depois daquele sábado, alguma coisa dentro de mim simplesmente desligou. Eu parei de discutir. Parei de perguntar. Parei de esperar que ela fosse honesta. Passei a observar. Ela falava que ia sair mais cedo para abrir a lotérica. Eu anotava o horário. Chegava tarde dizendo que teve caixa atrasado. Eu anotava também. Comecei a guardar tudo, datas, valores, capturas de tela das transferências, até recibo de mercado com horário, cada coisinha virava pista. Comprei um celular velho por R$ 90 com um colega de obra. Simples, mas com gravador. Toda a conversa virava arquivo. Quando ela vinha com papo estranho, eu deixava o aparelho embaixo do sofá ou no armário da cozinha. Não era mais sobre salvar o casamento. Era sobre entender o tamanho da farsa. À noite, fingia que dormia enquanto ela digitava sem parar no celular. A luz da tela iluminava o rosto dela, sorrindo, suspirando, como se eu não estivesse ali do lado. Uma madrugada, levantei devagar, ela ainda no banho. O celular dela estava em cima da cama. Tentei encostar, mas a tela já tinha travado. Com senha. Nova. De novo. Guardei o momento. O horário. O número da notificação que apareceu rápido na tela antes de apagar. Felipe, ri muito com aquilo que você falou. A partir dali, cada gesto dela era registrado. Não para fazer escândalo. Mas para quando chegasse a hora de mostrar quem estava mentindo.
Ela ainda tentava fingir normalidade. Me oferecia café, perguntava se eu precisava de pão. E eu respondia com calma, com um "tá tranquilo" ou um "valeu". Por dentro, eu já estava a quilómetros dela. A diferença é que agora, eu é que estava 2 passos à frente. Um sábado à tarde, resolvi desabafar. Não aguentava mais engolir tudo sozinho. Fui até a casa do Arnaldo, irmão da Marilene. Ele sempre teve aquela pose de bonachão, cervejinha na mão e conversa fiada na ponta da língua. A gente já teve boa amizade, jogamos bola juntos, dividimos muita coisa. Cheguei e ele estava na varanda, sem camisa, mexendo na churrasqueira. E aí, Cláudio? Chega mais. Falou, como se nada estivesse acontecendo. Aceitei uma cadeira e fui direto. Arnaldo, vou-te perguntar só uma vez. Tu sabe quem é esse tal de Felipe? Ele fez aquela cara de quem leva um chute no ar, mas tenta disfarçar com sorriso. Que papo é esse? Sabe muito bem. Eu tô vendo transferências da Marilene para ele. Vi os dois juntos. Só quero saber se você sabia. Ele mexeu nas linguiças na grelha, ficou em silêncio. Depois largou a pinça e soltou. Cláudio, olha, vou ser sincero. Todo mundo já sabia. Você que vivia no mundo da lua, P.O. Fiquei olhando para ele, tentando entender. Como assim, todo mundo? Que porra é essa? Ela vive falando desse cara. Lá na lotérica mesmo, teve dia que ele apareceu lá, e ela inventou que era um estagiário. Eu cobri ela mais de uma vez, quando você ligava. Dizia que ela estava no caixa, mas estava era na rua. Achei que era só amizade, depois vi que não. E você achou de boa me deixar de palhaço? Ele deu de ombros. Achei que não era da minha conta, véi. Família é família, né? Levantei da cadeira. O sangue já martelava no ouvido. Família é o cacete, Arnaldo. Tu sabia. E escolheu ficar do lado dela. Tu viu ela me desmontar aos poucos e ficou calado. Ele tentou segurar no meu braço. Calma, Cláudio. Tira a mão. Fui embora com a garganta seca e os olhos ardendo. A pior parte não foi saber que ele sabia. Foi perceber que, para ele, meu sofrimento era só um detalhe. Naquele dia, anotei mais um nome na lista dos que eu não confiava mais. Era fim de noite, casa em silêncio, só o barulho do ventilador girando lento no teto. Eu estava na sala com o notebook no colo, revisando as anotações do dia. Resolvi abrir o WhatsApp web dela no navegador antigo, aquele mesmo celular que ela usava antes de trocar. Ainda estava logado. A maioria das conversas parecia apagada. Mas ali, escondido num canto, tinha um áudio salvo. Um arquivo pequeno, como se ela tivesse clicado sem querer e deixado lá. O nome do contato era Felipe Estrela Brilhante. Dei play com o fone. A voz veio limpa, tranquila, mas carregada de veneno. Você precisa dar o golpe logo, Mari. Já falei. Esse cara vai ficar se arrastando aí até morrer nesse buraco. Vamos sair logo dessa cidade de merda. Parei o áudio. Repeti. O sangue esfriou nas veias. Felipe. Ele mesmo. A voz não deixava dúvida. E o que ele estava falando, não era papo de primo, não era ajuda, não era amizade. Era plano. Golpe. Fuga. Sentei reto, respiração presa. Voltei o áudio, escutei de novo só para ter certeza que não era invenção da minha cabeça. Mas estava ali. Cru e direto. Dar o golpe. Esse cara. Sair logo dessa cidade. Era sobre mim. Sobre a vida que eu construí. Sobre o que eles queriam arrancar pelas beiradas. Printei a tela. Salvei o áudio. 2 cópias, uma no pendrive, outra no Google Drive. E mais, tirei foto com o meu próprio celular, gravei minha tela com a câmera do quarto, tudo. Eu tinha a prova agora. Prova que ela não podia explicar, nem esconder. Ela não só estava me traindo. Ela estava me planejando como alvo. E isso mudou tudo. Naquela madrugada, eu não dormi. Só escutei o áudio repetidamente. Cada vez mais certo do que precisava fazer. Ela achava que eu era fraco. Mas a partir dali, era guerra. Esperei ela chegar do trabalho. O portão rangeu, o salto ecoou no corredor. Ela entrou com aquele jeitinho ensaiado, mexendo no cabelo, celular na mão. Oi, amor. Tudo certo por aqui? Peguei o controle da TV, pausei o jornal. Me levantei devagar, olhei nos olhos dela. Senta aí. A gente precisa conversar. Ela arqueou a sobrancelha. Lá vem você. Felipe mandou um áudio para você, né? Ela congelou por um segundo. Depois cruzou os braços. Do que você está falando? Você precisa dar o golpe logo, Mari. Repeti as palavras dele, pausadamente, olhando para a reação dela. Ela empalideceu. Depois disfarçou. Riu nervoso. Que besteira é essa? Tu tá doente, Cláudio. Tá ouvindo o áudio de montagem agora? Tá aqui. Peguei o celular do bolso e dei play. A sala ficou tomada pela voz dele, limpa, clara, venenosa. Ela levantou de um pulo, tentou arrancar o celular da minha mão. Me dá isso. Tá invadindo minha privacidade. Invadindo. Isso aqui é o que então? Isso aqui é o que, Marilene? Ela apontou o dedo na minha cara, furiosa. Você tá surtado. Tá obcecado. Tá me vigiando, me gravando, invadindo minha vida. Isso é crime, Cláudio. Crime é o que vocês dois estão fazendo comigo.
Com nosso dinheiro. Com essa casa. Ela bufou. O desespero começou a aparecer por baixo da maquiagem. Esse áudio aí é editado. Isso nem é a voz do Felipe. Pode ser qualquer coisa. Você acha mesmo que sabe mexer nessas coisas? Só porque trabalha com fiação. Não precisa mexer em nada, Marilene. Tá tudo aqui, e vai para onde tiver que ir. Polícia, justiça, tua mãe, teu patrão, onde for. Ela tremeu de leve, mas ainda tentou manter a pose. Tu não vai fazer nada. Porque tu me ama. Sempre amou. E tu sabe que, no fundo, isso tudo é tua culpa. Soltei uma risada seca. Você é mais fria do que eu imaginava. E você é mais fraco do que eu pensava, ela sussurrou. Aí eu vi. Ela não ia recuar. Ia tentar-me jogar contra a parede até o fim. Mas dessa vez, eu tinha parede e tinha prova. No dia seguinte, fui direto para a lotérica. Camisa limpa, barba feita, envelope debaixo do braço. O dono, seu Cícero, estava no balcão. Um senhor sério, tradicional, conhecido na cidade desde os tempos do Orleão. Cláudio. Que surpresa. Aconteceu alguma coisa. Preciso te mostrar um negócio, seu Cícero. Rapidinho. Ele me levou para a salinha dos fundos, onde guardavam bobina de papel e troco. Fechei a porta e coloquei tudo em cima da mesa, extratos bancários, prints do WhatsApp, fotos da tela, e o áudio do Felipe. Dei play. A voz ecoou ali, sem censura. Você precisa dar o golpe logo, Marie. Seu Cícero arregalou os olhos. Ficou calado, ouvindo até o fim. Isso é verdade, Cláudio. Sussurrou, com a mão tremendo. É. E ela usou o nome da empresa, o nome do senhor, o salário dela aqui para alimentar isso. E esse tal de Felipe? O senhor sabe quem é, né? Ele balançou a cabeça devagar. Estagiário. Ela que indicou. Falou que era primo distante, gente boa. Eu nem entrei em detalhes. Confiei. Pois é, tá aí o resultado. Ele ficou de pé. O rosto vermelho. Isso não vai ficar assim. Não dentro da minha loja. No dia seguinte, a cidade inteira já sabia. O grupo do bairro explodiu. Marilene da lotérica era o assunto. Teve gente mandando print de antigamente, dela abraçada com o tal Felipe num jogo de futebol, com legenda suspeita. Outros lembraram das vezes que ela sumia do caixa e dizia que estava com enxaqueca. No portão da lotérica apareceu um cartaz, logo cedo. Confiar custa caro. Mentir, ainda mais. Assinado, administração. Quando passei pela praça, tinha dois caras conversando alto. Tu viu o que ela aprontou? Vi sim. E ainda se fazia de santa. De longe, vi ela saindo da lotérica com os olhos baixos, a bolsa apertada no peito, os passos apressados. Tentou esconder o rosto, mas já era tarde. Não tinha mais como se esconder. Todo mundo agora sabia exatamente quem ela era. Na segunda de manhã, recebi a mensagem de um colega: Marilene foi demitida. Nem precisei perguntar o motivo. A cidade inteira já sabia do rolo. O áudio do Felipe vazou no grupo da feira. Alguém juntou com os prints e jogou no Facebook da rádio local. A postagem bateu mais de 300 comentários em 2 dias. Passei em frente à lotérica no fim da tarde. A plaquinha de estagiário procurado tinha sumido. No lugar, só o aviso do cartaz. Confiar custa caro. Mentir, ainda mais. Alguns conhecidos me pararam na rua. Cláudio, eu nem sei o que dizer, força, irmão. Tu não merecia passar por isso. Aquela mulher sempre teve o nariz empinado demais. Fingi que estava tudo bem, mas por dentro, sentia um misto de vergonha e alívio. A verdade estava nas ruas. E ela, agora, andava de cabeça baixa. Felipe. Sumiu. Fez o último pix do próprio celular na quarta. Depois, desligou tudo. Ninguém mais viu o rapaz. Um disse que ele foi visto pegando o ônibus para a capital. Outro falou que ele nem era Felipe de verdade, só usava o nome de outro cara. Os familiares dela sumiram também. A mãe parou de responder minhas mensagens. O irmão, Arnaldo, cruzou a rua quando me viu vindo. A cunhada apagou ela das redes sociais. Até as vizinhas, aquelas que falavam com ela todo dia no portão, agora passavam direto. A Marilene da lotérica virou a que deu golpe no marido com o estagiário. Na boca miúda da cidade, não tinha mais casamento. Não tinha mais desculpa. Só uma mulher que se achava esperta demais, e caiu na própria armadilha. E eu só assistia. De pé, no silêncio, vendo ela despencar de tudo que construiu em cima de mentira. Na semana seguinte, entrei com o processo. Não só pelo dinheiro que ela desviou, mas pelo respeito que ela tentou destruir. Meu advogado já conhecia o caso. Fui direto, sem rodeio. Quer separação oficial, dissolução da conta conjunta e investigação do prejuízo. Ele assentiu, olhou os papéis e só disse: ela não esperava isso vindo de você. Nem ela, nem ninguém. Mas eu cansei de engolir. Botei a casa à venda. Sem apego. Cada parede ali carregava um pedaço da mentira. Em 3 semanas, apareceu um comprador de fora. Pagou à vista. Assinei o contrato com firmeza. Saí de cabeça erguida. Com o dinheiro, aluguei um ponto no centro da cidade. Pequeno, mas bem localizado. Escrevi com pincel grosso na porta de vidro: Cláudio, serviços elétricos em dia.
Foi ali que comecei de novo. Sem esconder nada. Sem precisar pedir permissão para comprar pão ou fazer uma transferência. Cada centavo agora tinha nome, dono e destino. Peguei 3 clientes na primeira semana. Depois 7. Em 2 meses, o boca a boca já girava. Gente dizendo, chama o Cláudio, que é de confiança. E confiança, agora, era minha moeda. Aos poucos, fui voltando a dormir. A comer. A respirar sem o peso de ter que adivinhar o que estava por trás de cada sorriso falso. De Marilene, nunca mais procurei. Nem para brigar, nem para cobrar. Quem quis arrancar tudo de mim, agora tinha que lidar com o próprio vazio. Eu não estava rico. Não tinha carro novo. Mas cada fiação que eu instalava, cada disjuntor que eu consertava, era meu. Minha vida, meu nome, minha história. E ninguém mais mexia nisso. Tocou meu celular num sábado de manhã. Número salvo, Marilene. Deixei tocar. Tocou de novo. Depois veio a mensagem. Precisava conversar. Me dá só 5 minutos. Por favor. Respondi, amanhã, às 10 horas. Na praça. Fui por respeito. Não por saudade. Vesti a camisa da firma, sentei no banco de madeira de frente para o coreto. Sol de rachar. Ela chegou de cabeça baixa. Cabelos presos, sem maquiagem, um multom velho. Sentou do meu lado com um suspiro. Cláudio, começou. Eu tô perdida. Não consigo emprego. Felipe me bloqueou em tudo. Minha mãe não fala mais comigo. Parou. A voz falhou. Eu errei. Feio. Eu achei que estava fazendo tudo certo, mas eu me iludi. Só percebi quando perdi tudo. Olhei para a frente, para o parquinho vazio. O que você quer, Marilene? Ela demorou para responder. Eu não sei. Talvez só ouvir que você me perdoa. Que eu ainda posso consertar minha vida. Nem que seja sem você. Fiquei em silêncio por uns segundos. Depois, falei. Caminho errado não tem volta, só aprendizado. Ela assentiu, mordeu os lábios. Um nó na garganta, mas sem lágrimas. Já tinha chorado tudo. Se levantou devagar. Obrigada por ter vindo. Vai com Deus. Ela foi. Passos lentos. Sozinha. Eu fiquei mais um tempo ali. O vento bateu leve, levantando poeira da calçada. Fechei os olhos por um segundo. E pela primeira vez, senti leveza. Não era reconciliação. Era liberação. A ferida ainda existia. Mas não mandava mais em mim. 2 meses depois daquela conversa na praça, a cidade ganhou uma nova fofoca. Daquelas que voam mais rápido que carro de aplicativo em sexta-feira de chuva. Marilene tinha entrado com um processo contra Felipe. Alegou estelionato, falsidade ideológica, até ameaça psicológica. Tentou dizer que foi vítima, que só fez o que fez porque ele a manipulou. Mas o tribunal deu com a cara dela no concreto, o CPF dele era falso. O endereço era alugado com nome de laranja. Até a carteira de trabalho dele era forjada. Felipe nunca existiu de verdade. Ou pelo menos, não como ela achava. A juíza foi direta, a senhora não foi enganada. Foi cúmplice. Saiu da audiência com a cara lavada de vergonha, cercada por 2 repórteres de rádio que cobrem os causos da região. Um deles soltou no ar. E no quadro, confiou e se ferrou, temos a ex-caixa da lotérica que caiu no próprio conto do vigário. Na boca do povo, ela virou lenda. Caixa preta. Marilene do golpe. Santa do Pix. Fazia feira olhando para o chão, ouvia cochicho em fila de padaria, e fingia que não era com ela. Mas era. Enquanto isso, minha pequena elétrica prosperava. Contratei um ajudante. Fiz um curso de instalação fotovoltaica. E toda terça à noite, dava aula para jovens da cidade num salão comunitário. Cláudio eletricista, curso prático, da tomada ao quadro geral. O que começou com 3 alunos virou 12. Depois 20. Gente nova, querendo aprender um ofício. E ali, no meio das ferramentas e fios, reencontrei um propósito que nem sabia que estava faltando. Me mudei para uma kitnet simples, nos fundos de um prédio antigo. Limpa, organizada, sem lembrança de ninguém. Um lugar só meu. Numa noite fria, achei um cachorro abandonado encolhido perto da oficina. Magro, com olhar assustado. Levei um pedaço de pão, deixei ele cheirar minha mão. No outro dia, voltou. No terceiro, entrou. Dei o nome de Fio. Hoje dorme ao meu lado no colchão velho, como se sempre tivesse estado ali. Outro dia, passei pela praça. Vi Marilene sentada sozinha no banco onde a gente se falou. Rosto cansado. Um olhar perdido. Ninguém sentava perto. Ninguém chamava pelo nome. Ela levantou os olhos, me viu. Quase acenou. Mas não teve coragem. Eu só continuei andando. Sem pressa. Sem mágoa. Ela seguiu o dela. E eu, finalmente segui o meu.